Bom dia a todos, bem-vindo à reunião clínica da disciplina de nefrologia do Hospital do Rim, Fundação Oswaldo Ramos, que está comemorando 25 anos com mais de 20 mil transplantes, e o Dr. Lúcio faz parte desse processo de transição aqui no Hospital do Rim, da transição de liderança no Hospital do Rim, que nós estamos preparando como nós podemos perenizar essa instituição, e o Lúcio é uma pessoa super importante, super dedicada, e gosta muito de aluno, gosta muito de trabalhar, é extremamente dedicado aqui. Então, boa parte do que nós estamos passando é para o Dr. Lúcio. Ele é professor adjunto da disciplina de nefrologia da Unifesp, presidente da Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo, e da Sonesp, e coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa aqui do Hospital do Rim. Ele é graduado na Universidade Federal da Bahia, onde ele fez graduação em Medicina, residência em Clínica Médica, depois de residência em Nefrologia, mestrado e doutorado, tudo aqui na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Então, o Dr. Lúcio vai falar sobre acometimento renal em pessoas que vivem com HIV ou AIDS, e essa reunião vai estar disponível no YouTube para acesso de todas as pessoas que tiverem interesse em ver no YouTube do Hospital do Rim. Tá, Lúcio, mais uma vez, obrigado aí, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo aqui no Hospital do Rim, e você tem uma tarefa você é muito jovem, né? Então você tem uma tarefa de dar continuidade ao projeto que vem sendo feito desde o Dr. Oswaldo Ramos, toda a disciplina de nefrologia, que agora tem um período de transição natural, que você vai ter a responsabilidade da sequência. Farei nos 42 anos, né, professor? Bom dia a todos, obrigado, professor Medina, pela gentil introdução e pela oportunidade. Para mim é uma satisfação, é uma honra, na verdade, compor o quadro da Fundação Oswaldo Ramos, do Hospital do Rim, e eu sempre digo que o Hospital do Rim tem uma função primordial, na verdade, na história do sistema brasileiro de transplante, né? Todos os avanços e mudanças que ocorreram nos últimos 25 anos ocorrem muito em paralelo com a própria história do Hospital do Rim e a dedicação que o professor Medina tem ao sistema brasileiro de transplante. E como eu respondi na pergunta que o professor Luiz Moura me fez no começo, o que tinha despertado o interesse no tema, é claro que a gente vinha discutindo isso muito antes da pandemia. Durante a pandemia ficou um pouco latente, porque nós tivemos que voltar os esforços todos para uma nova infecção, né, como o professor Medina sempre fala, mas mais recentemente, tanto a Secretaria de Saúde do Estado quanto o Ministério da Saúde nos chamou para participar de discussões sobre as novas diretrizes clínicas, porque hoje o grande desafio das pessoas que vivem com HIV/AIDS é justamente o tratamento das comorbidades, entre elas o acometimento renal. Então, eu dividi essa apresentação em 5 pontos, eu não tenho nenhum conflito de interesses, e a título de preâmbulo, só alguns dados. Esse é um mapa de calor que demonstra a prevalência de pessoas que vivem com HIV e AIDS no mundo. Esse número é publicado frequentemente pela Organização Mundial de Saúde. Esse é o dado mais recente, ele não está ajustado para a população, mas o que se vê de cara aqui é que esse é um grande problema na África subsaariana, em termos de números absolutos, né? E a América Latina e Caribe aqui fica em torno de terceiro lugar em frequências, né, em prevalência, e é estimado que haja na América Latina e no Caribe em torno de 2,5 milhões de pessoas vivendo com HIV e AIDS. Como nós discutimos anteriormente, né, existe uma certa estabilidade na incidência, né, que são os casos novos. Isso reflete o que está acontecendo no Brasil, é bem predominante esse número aqui da América Latina, é bem predominante o que ocorre no Brasil. Então, como o próprio professor Celso Granato pontuou, e eu reforço aqui, existe uma instabilidade, né, nos casos novos de pessoas diagnosticadas com HIV. O que nós observamos nos últimos anos, especialmente com a introdução da terapia antirretroviral de alta eficiência, foi um declínio substancial nos diagnósticos da síndrome de imunodeficiência, que é a AIDS ou SIDA, né? Existem comportamentos diferentes, né, em determinadas regiões do mundo, né, com políticas um pouco mais agressivas de controle e até redução de novos casos, enquanto em outros lugares, mesmo que no mesmo continente, um aumento do número de casos, né? A África vive uma situação muito peculiar, como eu falei anteriormente, a África subsaariana é o local onde há o maior número de novos casos e de pessoas vivendo com
HIV e AIDS. Existe uma política que foi traçada pela Organização Mundial de Saúde, da qual o Brasil é signatário, de eliminação da AIDS, ou seja, nós estamos falando aqui da síndrome clínica, como um problema de saúde pública até 2030. Esse é chamado Pacto 95-95-95. O que diz esse pacto? Que o objetivo aqui é que 95% das pessoas que vivem com HIV e AIDS sejam diagnosticadas. Dessas, 95% estejam em terapia de alta eficiência e dessas, 95% alcancem supressão viral. Então, os modelos matemáticos mostram que, ao alcançar essas metas, a AIDS deixa de ser um problema de saúde pública. E aí, quando eu estou falando AIDS, eu estou falando da síndrome de imunodeficiência. E existem outros elementos que são fundamentais em saúde pública, né, que são conhecimentos um pouco mais recentes. Uma é a política de que a pessoa indetectável ela é intransmissível. Isso começou por um estudo que é revolucionário, chamado Partner. Esse estudo foi publicado no JAMA em 2016, envolvendo casais sorodiscordantes heterossexuais, e depois esse estudo foi repetido, foi publicado no Lancet, em casais sorodiscordantes homossexuais, e o que demonstrou foi que pessoas que vivem sobre terapia antirretroviral de alta eficiência e que não replicam, portanto, carga viral indetectável, não são transmissores. E isso passou a ser o alvo das políticas de saúde pública no sentido de deter o avanço da infecção pelo HIV, tendo em vista que as questões comportamentais, né, o foco nas questões comportamentais não foram capazes de reduzir a incidência de infecção. O ideal aqui é identificar quem tem e tratar, torná-lo indetectável para não ser transmissível. E também, mais recentemente, a introdução, e o Brasil introduziu isso aqui no seu sistema público, da profilaxia pós-exposição. Isso já era disponibilizado para profissionais de saúde, isso ampliou, por exemplo, para profissionais de sexo, e até a profilaxia pré-exposição em pessoas que têm comportamento de risco. Então, esse é o cenário atual que a gente tem no panorama de HIV e AIDS. Do ponto de vista do acometimento renal, eu vou focar os próximos minutos em discutir 4 pontos: injúria renal aguda, doenças glomerulares, doença renal crônica e transplante renal, sob a ótica dessa mudança epidemiológica que houve da infecção pelo HIV. Então, começando pela injúria renal, há estimativas, e são dados da década passada, é possível que isso tenha até modificado, que cerca de 10% das pessoas que vivem com HIV e AIDS terão pelo menos um episódio de injúria renal aguda em 2 anos de segmento. E esses eventos parecem ser mais frequentes nos 3 meses de segmento, especialmente na introdução da terapia antirretroviral, isso na terapia antirretroviral da geração passada. Isso a gente não tem visto mais na geração atual, especialmente depois da retirada da introdução do tenofovir menos tóxico, como eu vou falar mais à frente. Existe uma redução da incidência de IRA, de insuficiência renal aguda, injúria renal aguda, quando nós avaliamos os fatores relacionados à síndrome clínica, à AIDS e ao tratamento de afecções oportunistas, porque, como eu disse, a incidência de AIDS, da síndrome clínica, tem diminuído e, portanto, os pacientes têm tido menos afecções oportunistas com necessidade de tratamento, eventualmente com altas doses de medicações nefrotóxicas. Por outro lado, como esses pacientes passaram a ser mais longevos, né, e, portanto, expostos, por exemplo, a episódios de sepsis tradicionais, os episódios de IRA passaram a ter uma certa gravidade maior, quando se fala de IRA grave com necessidade de terapia renal substitutiva ou óbito, como acontece na população mais idosa que não vive com HIV. Então, isso é demonstrado aqui nesse dado, que é um dado americano. Esse dado avaliou mais de 1.800.000 pessoas que foram internadas e nos seus registros continham HIV ou injúria renal aguda, e aqui eles avaliaram injúria renal aguda CADIGO 3, que é aquela mais grave com necessidade de diálise, e o que você vê aqui é que, em comparação com a população que não vive com HIV, que está hospitalizado, aqui a incidência de injúria renal aguda grave é maior. E o fenômeno que se observa aqui é que nós estamos diante de pessoas que vivem com HIV com mais idade, com mais diabetes e hipertensão, e com sepsis tradicionais, portanto, mais suscetíveis a ter injúria renal aguda no contexto de sepsis tradicional e não associada a afecções oportunistas. Então, o que está associado a esses eventos de injúria renal aguda depois da transição epidemiológica com a introdução da terapia de alta eficiência? São indivíduos mais velhos. Nos Estados Unidos tem uma frequência maior de afro-americanos, a gente não tem essa associação muito clara aqui no Brasil,
com a frequência mais alta de diabetes e hipertensão, portanto, com a vulnerabilidade a episódios de injúria renal aguda, que já tem alguma doença renal crônica de base. Isso aqui era outra coisa importante que parece ter diminuído nos últimos anos, depois da introdução do tratamento de alta eficiência para hepatite C, porque a co-infecção hepatite C e HIV era um pouco mais frequente, né? Quer dizer, a infecção por HCV nessa população era mais frequente do que na população geral, mas o grande problema está aqui. Sepse tradicional, porque o indivíduo está mais velho e tem mais fatores à evolução mais grave de uma sepse, que são aqueles fatores que ocorrem na população que não vive com HIV. Então, é interessante observar essa epidemiologia reversa, que quando eles não estavam sob terapia de alta eficiência, eles tinham bastante injúria renal aguda, por exemplo, por diarreia, e agora eles têm uma injúria renal aguda por sepsis, e isso acaba aumentando o risco de morrer, porque é uma injúria renal aguda mais grave. Então, esse é um fenômeno da mudança epidemiológica, e é o benefício de viver mais tempo e acabar acumulando comorbidades. Então, em resumo, os fatores de risco para IRAS são relacionados ao HIV parecem estar mais sob controle, né? Por exemplo, viver com CD4 baixo, ter uma carga viral elevada, ter AIDS, que é a síndrome clínica, ou co-infecção por HCV, esses fatores estão mais sob controle. Por outro lado, os fatores tradicionais, como envelhecimento, diabetes, já ter uma doença renal crônica de base e, eventualmente, algum grau de disfunção hepática, hoje mais por doença hepática gordurosa do que por hepatite C, parece ter modificado bastante a epidemiologia da IRA nos pacientes que vivem nas pessoas que vivem com HIV e AIDS. Então, o que eu disse sobre esse tópico é que há uma transição epidemiológica após a terapia de alta eficiência, e isso está relacionado ao envelhecimento e outros fatores de risco. Houve também uma mudança epidemiológica na sepsis, nós temos menos afecções oportunistas e mais sepsis tradicionais, e quando eu estou falando aqui de sepsis tradicionais, são os mesmos eventos sépticos que nós vemos na população que não vive com a HIV, e isso é um reflexo do sucesso da terapia de alta eficiência, pessoas vivendo mais tempo, sob riscos semelhantes à população não HIV e AIDS. Do ponto de vista das doenças glomerulares, nós também observamos uma mudança substancial na epidemiologia, né? É claro que virtualmente qualquer compartimento renal pode ser acometido, né? Existem doenças que são predominantemente vasculares, né? Se sabe que o HIV diretamente pode induzir microangiopatia trombótica. Medicações utilizadas no início do tratamento também podiam desenvolver microangiopatia trombótica, mas hoje predominam as doenças ateroscleróticas por conta dos fatores de risco de doenças vasculares, né? A própria presença do vírus já foi identificada no podócito, ou partículas virais, aqui para acomodar a questão que o Dr. Hélio trouxe no começo da discussão, e isso no início da epidemia estava associado muito com a doença colapsante, especialmente no nicho populacional que eu vou falar mais à frente, mas hoje o que se vê com um pouco mais de frequência são as doenças mediadas por imunocomplexos, especialmente depois da introdução da terapia, né, como um fenômeno autoimune, aí, com a produção de anticorpos, sejam direcionados a antígenos in situ ou circulantes, como um fenômeno autoimune. E isso ocorre na restituição imunológica. Então, até na doença glomerular, o que nós vimos foi uma transição epidemiológica, diminuindo esta doença que eu estou apresentando aqui, que é a doença clássica do HIV, né, que foi descrita inicialmente já no final da década de 80, mas predominou bastante na década de 90, até a introdução da terapia antirretroviral de alta eficiência, que é descrito como uma doença renal clássica associada ao HIV, caracterizada por uma forma colapsante de glomerulosclerose segmentar e focal, e acompanhada por dilatação microcística tubular e inflamação tubulo-intersticial. Então, aqui eu demonstro esses colapsos glomerulares, né? E assim, a apresentação clínica disso aqui é uma proteinúria maciça, com síndromes nefróticas extremamente graves. Como tem bastante residente aqui, alguns alunos, vocês não devem ter visto isso, mas eu vi isso, porque eu comecei a minha formação médica na era terapia antirretroviral de alta eficiência, e aqui mostrando numa microscopia eletrônica partículas virais infectando células do glomérulo. Então, muito se sabia sobre isso aqui a respeito de ser uma ação direta do vírus em pessoas com alguma vulnerabilidade, porque isso predominava nos Estados Unidos, pelo menos, na população afro-americana, com ancestralidade africana.
Isso mudou ao longo dos anos, né? Especialmente com o controle de carga viral. E o que a gente vê aqui, por exemplo, em estudos mais recentes, tanto na África do Sul quanto nos Estados Unidos, e aqui estão incluídos apenas pacientes que tinham sintomas ou sinais de acometimento glomerular e, portanto, foram submetidos a biópsia, ou seja, eles tinham proteinúria e ou hematúria ou indicação de biópsia. O que se vê aqui, pelo menos, é uma predominância na África do Sul de indivíduos negros, nos Estados Unidos uma alta frequência de indivíduos negros, mais do que na população geral, e o que se vê aqui, ó, entre os acometimentos glomerulares, uma redução, pelo menos nos Estados Unidos, mesmo que em indivíduos negros, uma diminuição do diagnóstico da nefropatia associada ao HIV clássica, e com um aumento, como eu vou mostrar mais a seguir, dos diagnósticos das doenças mediadas por imunocomplexo. E mais recentemente, avançou-se um pouco no conhecimento dessa doença, naquilo que sobrou de nefropatia associada ao HIV, que parece que o HIV é um segundo gatilho para indivíduos que vivem com a mutação do gene da apolipoproteína 1, o que explica um pouco essa concentração dessa patologia em pessoas com ancestralidade africana, e isso não é diferente no cenário brasileiro, ou não foi diferente no cenário brasileiro antes da terapia antirretroviral. Então, só para lembrar a todos, né, a apolipoproteína 1, a sua mutação ocorreu como um fenômeno natural na África subsaariana. Isso ocorreu como um mecanismo de defesa evolutivo à doença do sono, né, uma tripanossomíase muito comum naquela região. E depois que houve a escravidão negra, né, quer dizer que os países de onde os escravos foram capturados e migrados para a América do Norte Central e para a América do Sul, eram países africanos com alta frequência dessa doença, portanto, pressupõe-se com a alta frequência dessa mutação. Essa mutação, ela foi descoberta no final da década de 2010, no final da primeira década dos anos 2000, e já de cara observou-se uma alta associação com qualquer espectro de doença renal, especialmente as doenças renais proteinúricas. Então, existem alelos de risco, né? E o que se vê aqui é que essa é a frequência no Brasil, né, de alelos de risco, 18,6% de um alelo, mas 2 alelos de risco, que seriam o maior risco em indivíduos sem diabetes, que tem doença renal crônica, sem diabetes, em torno de 15,4%, e, no geral, 12,4%. O grupo do Christian Riella fez um estudo em duas cidades brasileiras, em pacientes em diálise, em Curitiba e em Maceió, e o que eles viram foi que a presença desses alelos de risco, por exemplo, eu trago aqui só um exemplo, tem vários outros, está associado a pacientes que entram em diálise muito mais novo, muito mais jovem. Portanto, não só é um marcador de doença renal, com um marcador de evolução mais rápida de doença renal naqueles indivíduos que têm algum tipo de doença renal de base. Então, a mutação do gene da APOL1 é uma das explicações de por que os indivíduos com ancestralidade africana, pelo menos na América do Norte, eles tinham mais predisposição a desenvolver essa doença. Isso ficou muito claro nesses dados meta-analisados, são 14 estudos com a inclusão de 11 mil pacientes, e o que se viu foi que os indivíduos que têm a mutação, 1 ou 2 mutações de alto risco para a APOL1, eles têm um risco 16 vezes maior de desenvolver a nefropatia associada ao HIV, essa doença clássica do HIV, em relação aos indivíduos que não têm. Então, esse dado mostra que parece que o HIV seria o segundo gatilho necessário para uma doença que não é monogênica, como é a nefropatia associada à mutação da apolipoproteína 1. Então, o que a gente tem aqui de panorama em relação à RIVAN, a nefropatia associada ao HIV, que houve uma redução drástica após a terapia de alta eficiência, tanto na incidência quanto na evolução para a doença renal crônica avançada. As suas características são de pacientes que têm uma doença pelo HIV avançada, que define, inclusive, a síndrome de imunodeficiência, CD4 muito baixo, carga viral alta, e, do ponto de vista clínico, uma proteinúria maciça, com síndrome nefrótica de difícil controle, e uma perda rápida de função renal. E hoje, atualmente, o que a gente sabe é que tem uma forte associação com o polimorfismo da APOL1, especialmente esse polimorfismo de alto risco para doença renal, que tem uma relação com a ancestralidade africana.
O que houve de mudança aqui do ponto de vista epidemiológico, que a gente chama de transição epidemiológica, foi um aumento do diagnóstico das doenças glomerulares que são mediadas por imunocomplexos, né? Doenças com claro componente proliferativo, que seja mesangial, né, membrano proliferativo e eventualmente até com um padrão assim que eventualmente pode parecer até o lúpus ou um lupus-like com um padrão full house, né? E isso, como eu falei anteriormente, tanto por produção de anticorpos dirigidos contra antígenos in situ e também com a formação de anticorpos circulantes, como em outras doenças glomerulares autoimunes que são mediadas por autoanticorpos. E me parece que essa é uma situação muito associada com a restituição imune que acontece após a introdução da terapia antirretroviral de alta eficiência, sobretudo em pacientes que fazem um diagnóstico já numa situação imunológica bastante deficiente. E o que a gente vê aqui é que há uma frequência elevada de diagnósticos de glomerulopatias mediadas por imunocomplexo, tanto na África do Sul quanto nos Estados Unidos, e essa é uma doença que não parece estar associada com raça ou com mutação de APOU. Então, do ponto de vista das doenças por imunocomplexo, pode estar associada à restituição imune. Do ponto de vista clínico, essas doenças podem se manifestar com proteinúria e síndrome nefrótica, mas os padrões histológicos mais frequentes costumam estar associados com hematuria glomerular. Então, do ponto de vista populacional, o exame de urina aqui nessa população, especialmente quando vai começar o tratamento, é fundamental. A biópsia renal, ela é importante para identificar doenças por imunocomplexos, e eu coloco isso especialmente quando eu estou falando para a audiência com infectologista, porque às vezes se assume que, já que mudou a epidemiologia, tudo que aparece de alteração de função renal em pacientes que vivem com HIV é por causa de toxicidade de medicação. E aí esquece de olhar o exame de urina. E às vezes o paciente tem um pouco de proteinúria, tem uma hematuria glomerular, e a gente está diante, por exemplo, de uma nefropatia por IgA ou de uma glomerulonefrite membrana proliferativa, que muitas vezes vai precisar até de uma terapia específica, imunossupressora ou não. Então, esse foi uma outra mudança que ocorreu do ponto de vista epidemiológico. E quer seja a injúria renal aguda, com episódios recorrentes, quer seja as doenças glomerulares, ou todo o contexto que ocorre em uma pessoa que vive com HIV, como está demonstrado nesse mapa, que parece relativamente complexo, mas eu vou tentar simplificar nos próximos minutos, essas pessoas estão sob um risco maior de desenvolver doença renal crônica. E isso é demonstrado por esse dado. Esse é um modelo matemático, mas é um modelo matemático que trabalha com milhares de dados de diversos países do mundo, que estima que ao final de 2030, até 1/3 das pessoas que vivem com HIV e AIDS vão ter uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60, portanto, teriam aí um critério, pelo menos, para serem enquadrados no diagnóstico de doença renal crônica. Apesar da gente considerar que a estimativa de que 10% da população, 8% da população brasileira, por exemplo, vive com algum grau de doença renal crônica, a gente considerar que essa é uma superestimação, mesmo que seja uma superestimação, e deve ser, se a gente comparar, por exemplo, com 2020, utilizando esses mesmos critérios, nesta população, esses critérios são encontrados em mais do dobro deles, e isso deve escalar nos próximos anos, muito por conta do que nós já discutimos aqui anteriormente, como o envelhecimento e as comorbidades, que eu vou detalhar nos próximos minutos. Então, parece isso ser verdade, especialmente nos indivíduos que, além de viverem com HIV ou AIDS, são hipertensos, têm hipertensão e diabetes. Então, aqui seria a prevalência de doença renal crônica, de acordo com hipertensão. Então, vocês veem aqui que quando a hipertensão, isso aumenta em 5 vezes os critérios para se dizer que tem doença renal crônica, e no caso dos pacientes com diabetes, mais do que dobra. Então, o que a gente pode dizer hoje é que o problema central da doença renal crônica em pessoas que vivem com HIV e AIDS são justamente as comorbidades, ao que se vê de forma semelhante na população que não vive com HIV e AIDS. E isso fica bem documentado nesse gráfico de incidência acumulada de taxa de filtração abaixo de 45, que seria uma doença renal crônica verdadeira, ou pelo menos moderada. Então, essa primeira linha aqui, onde você tem a menor incidência, seriam pessoas da população que não tem nem diabetes, nem HIV. Veja, quando tem diabetes, isso aumenta de forma substancial, quando tem HIV, e quando tem diabetes e HIV, praticamente
100% depois de 9 anos, 10 anos de acompanhamento, vai ter uma taxa de filtração glomerular abaixo de 45. Isso fica bem claro quando se detalham os fatores de risco para desenvolvimento de doença renal crônica. Esse é um estudo que eu gosto de citar bastante. Ele é um estudo relativamente recente, foi publicado ano passado. É uma análise epidemiológica feita em quase 10 mil pessoas, que foram diagnosticadas e acompanhadas entre 2006 e 2019, na Carolina do Sul dos Estados Unidos. E tudo que está desse lado aqui, nesse forest plot, é aumento do risco de doença renal crônica, e desse lado é proteção para o risco de doença renal crônica. Então, vocês veem aqui que o avançar da idade parece ser um problema central, hipertensão, diabetes e outras comorbidades relacionadas ao envelhecimento. E é interessante que, se a gente for olhar para os fatores de proteção, que a gente vê controle virológico, restituição do sistema imune, e um marcador aqui de aderência às medicações, que é a presença, de aderência clínica, né? Que é a presença às visitas clínicas, ter pelo menos 2 visitas clínicas ao médico ao longo do ano. Então, parece que esse passou a ser o problema central, e a questão da nefrotoxicidade aos antirretrovirais passou a ser algo um pouco mais periférico. Ele não deixa de ser um problema, ele é real, mas deixou de ser o grande problema central e ele passou a ser um pouco mais periférico. Entretanto, a gente não pode imaginar, pelo menos no conhecimento atual, que uma pessoa que vive com HIV ou AIDS vai poder viver sem terapia antirretroviral. Então, discutir o efeito da terapia antirretroviral nas doenças renais e, sobretudo, na alteração de função renal é fundamental. Então, essa é uma conclusão da reunião do CADIGO, é bem interessante. Eu vou trazer alguns detalhes a mais na sequência, mas o CADIGO recomenda que para essas pessoas, até antes da introdução da terapia antirretroviral, seja feita uma estratificação de risco baseado em idade. Então, de novo, aqui, idade é uma coisa importante. Na própria função renal, estimada pela creatinina sérica, né? E até na presença já de proteinúria, que é um marcador de acometimento glomerular ou de doença renal crônica indiscutível. Então, os pacientes de baixo risco seriam aqueles mais jovens, sem proteinúria e com a função renal bem preservada, e para estes indivíduos, a terapia antirretroviral poderia ser a padrão, de acordo com os guias locais, e aqui no nosso país ainda é com o uso de tenofovir, e o tenofovir na sua forma dexoproxila, que é um pouco mais tóxica do que o TAF. E nos casos dos indivíduos considerados de alto risco, que seriam os indivíduos idosos, já com algum grau de alteração de função renal e ou proteinúria, então, na hora da introdução da terapia antirretroviral, deveria-se tentar esquemas um pouco mais alternativos, evitando medicações potencialmente nefrotóxicas. Do ponto de vista do tenofovir, que parece ter mudado bastante a história, a evolução da doença das doenças relacionadas ao HIV, especialmente do controle viral, existe uma formulação que é menos nefrotóxica, né, que é o tenofovir alafenamida, e isso está muito claro. Aqui eu trouxe apenas um estudo para demonstrar isso, mas é um estudo bem interessante, porque ele é um estudo de coorte suíça, mas que avaliou a evolução da função renal em pacientes em uso do TDF, que seria a formulação mais tóxica, o TAF, que é a formulação que está associada à maior preservação de função renal, e o que se vê aqui, que em pacientes que têm algum grau de conservação de função renal, eles parecem ser semelhantes, mas realmente naqueles indivíduos que vão iniciar a terapia já com alguma alteração de função renal, vocês veem aqui que utilizar o TAF está associado a uma preservação de função em relação ao uso do TDF. Essa medicação não está disponível no Brasil para o tratamento do HIV ainda, ela está disponível e incorporada para o tratamento da hepatite B, mas é possível que nos próximos anos ela seja incorporada, sobretudo para aqueles pacientes que são considerados de maior risco. Eu trouxe aqui só para ilustrar um caso clínico, que é um caso clínico do dia a dia de quem faz consultório e acaba atendendo esses pacientes, né? Esse é um homem de 34 anos, que teve diagnóstico de HIV 9 anos antes da primeira consulta que ele teve comigo, e logo no diagnóstico, como é a recomendação atual, ele iniciou a terapia padrão da época no Brasil, que era o TDF, o tenofovir, com efavirenz e lamivudina. E 6 anos após o início do tratamento, com carga viral indetectável e CD4 alto, ele tinha uma creatinina de 1,5. Então, em resumo, aos 31 anos, creatinina de 1,5, e a pergunta é se esse paciente tinha doença renal crônica.
O doutor Medina costuma dizer que olha o exame de urina, se não tiver proteinúria e se o ultrassom estiver normal, isso num paciente mais velho, provavelmente não tem doença renal crônica. Se a gente aplicar aqui o CKD-EPI, esse paciente tem uma taxa de filtração de 61, que seria aquele limite que vem lá nos guidelines para dizer se tem ou não tem doença renal crônica, né? Então, para este tipo de paciente, é fundamental utilizar os outros marcadores, além da creatinina, apesar de que a creatinina, do ponto de vista de saúde pública, não tem como, ela é o ponto central no rastreio de pacientes com doença renal. Então, além disso, esse paciente, só para contextualizar, fazer musculação, uso de anabolizantes eventual. Essa tem sido uma prática frequente em indivíduos jovens com alteração de creatinina em consultório e bastante suplementação proteica. O exame físico normal, mas era um paciente realmente muito forte, com muita massa muscular e sem qualquer panícula adiposo. E aí eu fui investigar um pouquinho mais, tinha urina 1 normal, não tinha proteinúria e ultrassom normal. Então, taxa de filtração glomerular estimada pela creatinina de 61, com todos os outros marcadores normais. Esse paciente tinha mesmo doença renal crônica, porque, na verdade, essa é uma decisão importante, porque isso implica em mudança de terapia antirretroviral. Então, é possível que a gente consiga, em nichos específicos de pacientes, ir atrás de outros marcadores. E quando nós estamos falando aqui de toxicidade pelo antirretroviral, nós estamos falando de uma toxicidade específica tubular, que envolve o túbulo proximal, porque o tenofovir, especialmente a formulação TDF, está associada a uma lesão tubular, porque ela faz uma alta concentração dentro da célula tubular proximal. Então, faz como se fosse uma doença de Fanconi, com fosfatúria, proteinúria de baixo peso molecular, às vezes até com glicosúria, e isso acaba, ao longo do tempo, fazendo com que essa célula aqui transdiferencie e o paciente evolua para necrose e fibrose. Então, parece que a droga está associada precocemente a uma lesão túbulo-intersticial que poderia ser diagnosticada com marcadores de lesão tubulares proximais. Então, eventualmente, não como medida de saúde pública, para alguns pacientes, a triagem com marcadores de lesão tubular proximal pode ser uma estratégia interessante. Aqui eu trago um dos marcadores apenas, e eu trago esse especificamente porque ele foi bastante estudado aqui na Escola Paulista de Medicina, através do professor Aparecido, né, que desenvolveu o ensaio imunológico para poder fazer o diagnóstico, né, para poder fazer a semi-quantificação da RBP urinária. Então, a RBP urinária é uma proteína de baixo peso molecular, que ela é livremente filtrada, ela é completamente reabsorvida no túbulo proximal e parece competir pelo aparelho que é utilizado pela célula tubular proximal, que faz a absorção da albuminúria, da albumina. Entretanto, parece que a albumina tem muito mais afinidade por esse sistema do que a própria RBP urinária. Então, em tese, a RBP vazaria na urina antes até da própria albumina. Isso tem sido avaliado em vários outros modelos de doença renal. Esse, por exemplo, é um dado aqui brasileiro também, da Silvia Titan, que mostra que a RBP urinária alterada em pacientes com diabetes é capaz de predizer doença renal crônica, ou seja, esses indivíduos acabam evoluindo com doença renal crônica, doença renal diabetes, muito mais frequentemente do que naqueles indivíduos que não têm esse marcador precoce de lesão tubular proximal. E isso foi investigado em estudos que compararam o TDF, que seria o tenofovir com mais toxicidade tubular, com o TAF, que é o tenofovir com menos toxicidade tubular. Esses são dados agrupados de 26 estudos clínicos com mais de 9.000 pacientes, e vocês veem aqui em laranja que o TDF está associado com evolução muito maior, né, com níveis urinários muito maior desse marcador precoce de lesão tubular, tanto em pacientes que iniciam tratamento, quanto aqueles que precisam converter o seu tratamento antirretroviral para um esquema com base no tenofovir. Então, o que foi feito com esse paciente que tinha lá atrás 1,5 de creatinina? Foi assumido que ele tinha uma doença renal crônica e aí foi trocado o esquema dele para um esquema que é um esquema bastante consagrado hoje, que é uma terapia dupla, que é uma terapia livre de tenofovir, que é com dolutegravir com lamivudina. E é interessante que são poucos os pacientes que não podem utilizar essa terapia dupla, né? Pacientes com histórico de resistência antirretroviral prévia, alguns tipos de tipagem HLA do tipo B, principalmente na tipagem do paciente, e outras situações que são muito pouco frequentes. Então, na verdade, essa passou a ser uma alternativa ao TAF, que a gente não tem no Brasil, para pacientes que reconhecidamente têm algum grau de toxicidade renal atribuído ao tenofovir.
Então, foi assumido que ele tinha uma doença renal crônica e aí acabou se dando dolutegravir com lamivudina. E aí é interessante, ele vem 3 anos após, aí é que sim a consulta comigo, com a creatina de 1,7. Era 1,5, foi para 1,7. E esse é um fenômeno absolutamente normal em indivíduos que tomam dolutegravir. E isso não significa alteração de função renal. Dolutegravir é uma medicação que bloqueia a secreção tubular de creatinina. Então, precisa saber que quando ele é introduzido, deve ter um aumento de 20% a 30% na creatinina sérica, sem isso significar alteração de função renal. Então, esse paciente mantinha a suplementação proteica, aumento de massa muscular e exame de urina normal, albuminúria normal, ultrassom normal, e eu acabei concluindo que esse paciente não tinha doença renal crônica. Uma coisa que pode ajudar em alguns pacientes e também não serve como medida de saúde pública é a dosagem de cistatina C, especialmente naqueles indivíduos mais jovens que não têm alteração de função hepática e que são muito musculosos ao exame físico. E aí, se vocês olharem, ao utilizar a equação para a cistatina, a taxa de filtração glomerular desse indivíduo era 99. E mesmo se eu combinasse a cistatina com a creatinina, era 71. Então, definitivamente, esse paciente não tinha doença renal crônica e era um paciente de baixo risco de evoluir para toxicidade renal pelo tenofovir. É o clássico paciente que vai evoluir com os problemas relacionados à longevidade, que são desenvolvimento de hipertensão, diabetes e aquelas outras coisas que eu já falei. Então, os instrumentos para avaliação de saúde renal, dosagem de creatinina, exame de urina, lembrar que o exame de urina é importante, até porque a gente pode identificar aqui sinais de que o paciente pode ter um acometimento glomerular imunomediado, proteinúria, e muito eventualmente, para pacientes muito selecionados, outros instrumentos, porque, na verdade, o que precisa entender é que a creatinina é fundamental na triagem desse e de qualquer outro paciente sob risco de desenvolver doença renal. Então, os aspectos mais contemporâneos que nós temos é que a toxicidade ainda é um problema, mas há estratégias cada vez mais definidas bem definidas para enfrentá-las, como diagnóstico precoce, o uso de formulações de tenofovir menos tóxicas, esquema duplo para quem é elegível, controle adequado de replicação viral reduziu a nefropatia específica do HIV. A doença por imunocomplexo, ela vai ser diagnosticada por biópsia renal, então, eventualmente, biópsia renal deve ser considerada nessa população. E novos marcadores têm surgido, especialmente eu falei aqui do perfil genético, que trará mais precisão nas análises de risco. Portanto, assim, do ponto de vista de recomendações atuais, isso aqui está um pouquinho diferente do que apareceu no PCDT brasileiro, mas essas são as recomendações do CADIGO e eu particularmente gosto bastante delas. Triagem de doença renal crônica em toda pessoa com diagnóstico de HIV e no início do tratamento, né? Dosar creatinina e avaliar proteinúria. E ao menos uma vez por ano, repetir dosagem de creatinina e proteinúria e encaminhar para o nefrologista se tiver uma alteração já mais avançada de função renal ou se tiver proteinúria, eventualmente para avaliar necessidade de biópsia, especialmente naqueles pacientes com hematúria glomerular. E incluir o paciente numa linha de cuidado integral para doença renal crônica quando ele tiver o diagnóstico, né? Tratamento conservador para reduzir a progressão, com controle de glicemia, controle de progressão de pressão arterial, redução de proteinúria, e aí considerar a terapia sem o tenofovir, especialmente o TDF, aí tem a opção da terapia dupla, e mais no futuro aqui no Brasil a inclusão do TAF. Né? No caso do nefrologista, quando estiver nos estágios mais avançados, o mesmo tratamento da doença renal crônica em pessoas que não vivem com HIV, e aí, indo para os estágios mais avançados, considerar diálise ou transplante, e aqui o transplante também deve ser considerado a terapia de escolha para esses pacientes, especialmente porque mesmo com a longevidade, esses ainda são pacientes com doença renal crônica mais jovens do que a população geral. No campo do HIV e do transplante, o Hospital do Rim tem algumas contribuições, eu separei aqui pelo menos 4, né? Participação no estudo multicêntrico, que foi coordenado pelo Manfred, esse foi um esforço bem interessante, foi publicado há quase uma década, a gente não tinha dados sobre a evolução dos pacientes com HIV após o transplante. Algumas doenças regionais colocando o Brasil no cenário internacional, esse foi um trabalho conduzido pela Marina Cristelli. A aquisição de HIV após o transplante, essa é uma coisa que a gente não pode deixar passar, né? Em pacientes que fazem o transplante, depois eles podem ter práticas que aumentem o risco de HIV e ele precisa ser cuidado com a população não transplantada e, mais recentemente, até com a infecção HIV-Covid. Eu não vou detalhar esses artigos, eu vou
encaminhar a finalização da minha apresentação, trazendo alguns outros pontos relacionados ao transplante no HIV. Primeiro, por que o transplante pode ser considerado como uma melhor opção. Esse gráfico, vocês parecem ter visto ele de um estudo de 20 anos atrás, mostrando a redução de risco que tem de morrer em pacientes transplantados quando eles são mantidos na lista de transplante, né? Isso deve ter mudado para a população geral, porque a diálise avançou bastante, a qualidade da diálise avançou bastante, e essa diferença deve ser menos óbvia na população geral. Mas vocês veem que esse é um dado relativamente recente. Aqui é um dado multicêntrico americano, né, dados de registro, que mostra que aqui o risco de morrer depois que o indivíduo faz transplante em relação a continuar na lista. Existe uma concentração pequena de risco aqui, muito semelhante ao que foi visto nos pacientes não HIV, mas vocês veem que logo precocemente, quanto 30 a 90 dias, existe um benefício nesse paciente ser transplantado, e isso é visto ao longo do tempo. Portanto, me parece que para essa população o transplante deve ser considerada uma boa estratégia de terapia quando eles entram em doença renal crônica avançada. A gente não tem dados brasileiros sobre isso, eu trouxe alguns dados americanos que mostram que, primeiro, essa população especificamente tem uma redução de probabilidade de acesso à lista. Então, aqui é a comparação de mais de 500 mil pacientes com doença renal crônica vivendo nos Estados Unidos que são HIV negativos, com 6 mil que são HIV positivos, entre 2007 e 2017, o que se vê aqui é uma probabilidade de 53% menor de ser listado, pelo menos nos Estados Unidos. E quando eles são listados, eles têm uma probabilidade menor de serem transplantados, também, de novo, dados americanos. Então, aqui é a comparação de 35 mil pacientes não infectados, com 2 mil pacientes com HCV e 418 pacientes com HIV. Então, se vocês olharem aqui, colocando os indivíduos não infectados como uma referência, é interessante que o indivíduo que vive com HCV, o vírus da hepatite C, tem uma probabilidade maior de ser transplantado. E isso ocorreu por conta da mudança de uso de doadores HCV positivo para receptores HCV positivo. E vocês veem que, tanto em análise não ajustada como ajustada, o indivíduo que vive com HIV tem uma probabilidade menor de ser transplantado. Então, isso tem justificado um movimento que começou na África do Sul e que hoje já é bastante forte nos Estados Unidos e que a gente ainda não tem no Brasil, que é o uso de doadores com morte cerebral que são HIV positivo, que são doadores falecidos com HIV positivo para receptores HIV positivo. Então, essa é a primeira experiência mundial, que é o dado da África do Sul, mostrando que eles tinham uma evolução em termos de sucesso do transplante em até 5 anos de evolução bem satisfatória. Os Estados Unidos compararam isso com os indivíduos que receberam rins de HIV negativo, né, todos HIV positivo, quem recebeu doador HIV positivo de quem recebeu HIV negativo, e a evolução em 3 anos bastante semelhante, o que demonstra que parece que essa pode ser uma estratégia para esses indivíduos que estão listados. Qual é a situação brasileira? Nós temos em torno de 1,2% dos pacientes em diálise que vivem com HIV, e esse é dado do Censo Brasileiro de Diálise, o último disponível, então isso dá em torno de 2 mil pessoas. A gente não sabe exatamente quantos pacientes em lista, mas eu peguei aqui um dado da nossa instituição, entre 20 e 24 passaram em consulta aqui no pré-transplante, 401 pacientes com sorologia positiva para HIV, isso representa 3,1% de todos os pacientes que passaram em avaliação pré-transplante, e no mesmo período, de 2019 a 2023, portanto, num recorte aí de 5 anos, eu levantei aqui quantos doadores não foram efetivados por serem HIV positivos. Então, isso aqui, se todos os rins, é pequeno, como o professor Medina salientou na discussão prévia, mas se todos esses rins fossem utilizados, isso, pelo menos no ano de 2023, daria 3,2% dos rins utilizados, que é mais ou menos a frequência do que a gente deve ter em avaliação pré-transplante. E é interessante observar que esses são os indivíduos que são relativamente mais jovens, quando eles são doadores falecidos. Então, em tese, se eles estão sob terapia antirretroviral e controle virológico, seriam doadores de um perfil até um pouco melhor. Então, como conclusões, há uma mudança epidemiológica no acometimento renal das pessoas que vivem com HIV e AIDS, demonstrando o sucesso inequívoco da terapia antirretroviral de alta eficiência.
Há também uma mudança epidemiológica nos padrões de acometimento glomerular, e aí, nos próximos anos, a gente vai ter mais atenção à mutação da apolipoproteína 1. A doença renal crônica é um fenômeno frequente, a sua epidemiologia cada vez mais segue um padrão semelhante ao da população geral, mas fenômenos específicos devem ser considerados, como a toxicidade, como as doenças glomerulares, especialmente mediadas por imunocomplexos. Em pacientes com doença renal crônica avançada, o transplante renal parece ser a melhor opção de tratamento, e nós temos que discutir aí nos próximos meses a anos o uso de doadores HIV positivo para receptores HIV positivos. Obrigado. Obrigado, Lúcio, mais uma vez. No início, quando nós estávamos discutindo antes da apresentação, o professor Celso fez um comentário que acho que é bastante interessante, que nós conversamos sobre o diagnóstico de HIV, se teve alguma evolução ou não. Ele mencionou sobre a dificuldade que o laboratório tem encontrado para fazer o diagnóstico em função do uso profilático mais disponível na população. Esse comentário acho que é importante fazer parte dessa apresentação. Celso, se você puder repetir. Felizmente, né, o Brasil fez essa opção, né, por disponibilizar os antirretrovirais não apenas para tratamento, né, mas para prevenção, né? Então, a história, assim, a pessoa sabe que vai ter um evento no próximo final de semana, então ele vai ter uma exposição sexual maior, uma exposição pelo uso de droga, eventualmente, mais raro, né? E ele consegue obter essas drogas e ele já vai ter um relacionamento sexual, uma exposição ao vírus, na vigência do uso de antirretrovirais. Só que uma parte dessa população está muito exposta constantemente a risco, não é só no próximo final de semana, né? E isso faz com que, quando a pessoa se expõe ao vírus, ele já está com um nível de antirretroviral que não é suficiente para evitar a infecção, mas ele acaba modificando a dinâmica da produção desses marcadores, né? E isso é complicado, porque aquilo que a gente aprendeu na faculdade, né, que dali 20, 30 dias a pessoa vai ter uma viragem sorológica, vai ficar, depois de 15 dias já está com uma carga viral detectável, isso já não acontece mais. Então, às vezes, a pessoa não vira o Western blot, né? A pessoa claramente positivo, ele fica com uma banda, 2 bandas positivas, né? Uma carga viral que não é mais milionária. A gente costumava falar que a carga viral na fase aguda era milionária, né? E agora a pessoa fica com 10 mil cópias de vírus, às vezes nem chega a isso, né? Então, isso tem sido um trabalho muito grande para os laboratórios interpretar essas conversões sorológicas, né? E isso diminui certamente o poder de transmissão, né? Tanto é que, como o Lúcio mostrou, está relativamente estável esse número de pessoas que se soroconvertem ao longo dos últimos 20 anos, talvez, né? Mas tem sido um problema para a gente essa interpretação. Mas deixa eu aproveitar, Medina, para cumprimentar o Lúcio, né? A apresentação dele foi nada menos do que excelente, viu? Aquela minha expectativa do que estava para ouvir foi plenamente cumprida, né? Achei muito boa a sua apresentação e mostra, né, pessoal, que todo esse esforço que a gente tem feito nesses últimos 40 anos de HIV, praticamente, né, ele não tem sido infrutífero, né, de forma nenhuma, né? Agora, a nossa preocupação é quando esses pacientes ficam crônicos, pacientes HIV nos últimos 30 anos, 20 anos, pessoas com 60, 70 anos soropositivas para HIV, que é um tremendo problema, né? Mas, ainda assim, a gente tem feito progressos, né? Então, eu acho que essa apresentação do Lúcio foi muito importante para a gente ver esses progressos e poder tentar atuar um pouco mais até a gente ter vacina, né, pessoal? Infelizmente, eu acho que a gente vai conseguir mesmo mudar a história dessa doença com vacina. Eu acho que esses 40 anos de trabalho educacional que a gente tem feito tem mudado relativamente pouco, né?
Parabéns, Lúcio. Muito bacana. Obrigado. Mais uma questão. Carga viral indetectável não é transmissível mesmo? Não. A gente tem um trabalho, não é no contexto do transplante renal, mas o professor Adalto Castelo, o Jorge Senise, na escola, tem feito um trabalho muito importante com as grávidas, né? E realmente, quem tem carga viral abaixo, você não tem, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque esse objetivo que foi atingido de você zerar a carga viral, deixar ela muito baixa, ela tem um impacto muito grande na epidemiologia da doença, né? E isso é importante, né? Então, eu acho que é mais um dos motivos para a gente insistir com isso, né? Obrigado, professor Celso, pelas palavras gentis. Esse conceito, professor Medina, do indetectável e intransmissível, ele vem já da transmissão vertical, né? E isso já faz bastante tempo, né? Quer dizer, as gestantes que viviam com HIV e que estavam sob terapia antirretroviral com carga viral indetectável, mesmo ao longo, o tratamento iniciado ao longo da gestação não transmitiam no parto, e eventualmente se mantinha o antirretroviral algum tempo como uma profilaxia pós-exposição no recém-nascido. E isso se estendeu em estudo clínico, inclusive. É interessante porque é um estudo clínico, não é só um estudo observacional. Primeiro, em casais soro-discordantes heterossexuais, para avaliar a transmissão sexual, e eram casais que antes da entrada no estudo clínico já tinham a prática de não utilizar proteção para o sexo, e não foi encontrado nenhum caso de transmissão ao longo de 3 anos de seguimento. E depois esse estudo foi repetido em casais, em homens que fazem sexo com homem ou em casais homossexuais, e isso foi visto do mesmo jeito. Esse é um cenário importante, porque isso mudou um pouquinho as discussões em termos de saúde pública dos programas de combate à disseminação do HIV. Eu queria só fazer um parêntese aqui, que é importante registrar que o Brasil é exemplo mundial de política de combate ao HIV, né? E muito disso ocorreu em meados da década de 90, tem muita gente aqui que talvez não tenha vivido isso, muito pelo que o ministro José Serra fez à frente do Ministério da Saúde, inclusive do ponto de vista comercial, com briga de quebra de patentes, inclusão dos genéricos antirretrovirais que eram muito caros na época e a população não tinha acesso. E isso mudou a história do HIV, começando pelo Brasil e indo para o resto do mundo. O Brasil passou um exemplo de combate, de política pública de combate ao HIV, né? E isso é importante porque o foco, e isso tem que continuar sendo o foco das questões das práticas e do comportamento, mas, de fato, do ponto de vista da eficiência, você tornar quem vive com HIV indetectável é muito mais eficiente para você deter a contaminação e a disseminação da doença. Então, o que é importante é testagem em massa e tratar quem tem carga viral, quem é replicante. Né? Endosso completamente. O Luiz Moura, depois do doutor Hélio, está aberto, tem pouca gente se manifestando. Alô, doutor? Alô? Só te oferecer uma alternativa de trajetória. Na imagem que você mostrou entre a lesão colapsante e a via uma microscopia eletrônica, aquelas estruturas que você mostra na microscopia eletrônica me parecem ser inclusões túbulo-reticulares, que estão muito mais associadas à ação do interfero, hoje consideradas como a impressão digital do interfero, do que partículas virais. Além do que a resolução daquela imagem, ela não seria capaz de mostrar uma partícula viral daquele tamanho. É só uma alternativa para você pensar em casa. Agora, se o senhor perceber bem, na hora que eu bati o olho na figura, o senhor deve... Eu falei células renais. Eu não especifiquei que célula é ela, porque eu realmente vi que tem uma coisa estranha. Então eu falei assim, nas células renais. Mas o senhor tem toda a razão. Doutor Hélio. Eu tenho 2 perguntas, Lúcio. Uma até pelo comentário do Celso Granato, é se por conta desse comportamento as outras doenças sexualmente transmissíveis aumentaram em incidência e prevalência, né? Porque o esquema previne só a transmissão do HIV. E a segunda pergunta é em relação à nossa atividade principal aqui, que é o transplante, né?
flexibilizando, não flexibilizando, mas ampliando os critérios de doação, um dos objetivos é realmente atingir sobrevida em longo prazo, pelo menos comparado. E um dos principais fatores de risco é a rejeição. Eu gostaria que você falasse um pouco do paradoxo da rejeição, do que esses pacientes que são portadores do vírus HIV rejeitam mais e até, estranhamente, precisam receber regimes de imunossupressão com maior eficácia. Excelente, duas perguntas excelentes. A primeira é sim, sem dúvida. Isso na cidade de São Paulo tem dados mostrando isso, assim, um aumento substancial de outras doenças sexualmente transmissíveis, especialmente sífilis. E sífilis resistente à penicilina. Então, de fato, esse é um problema. Inclusive, hoje, assim, os centros especializados nesse tipo de abordagem já começam a fazer profilaxia pré-exposição para sífilis também. Eu não sei o quanto que isso é eficiente, mas lidar com o comportamento humano é muito, muito, muito complexo, né? Mais fácil prescrever uma medicação. Então, sem dúvida, isso é observado. E o que se reflete na cidade de São Paulo deve estar se repetindo em grandes centros. E tem um outro fenômeno que epidemiologicamente tem sido observado no Brasil, que é o aumento disso em cidades de pequeno e médio porte também. Esse é um ponto. Segundo ponto, em relação à rejeição aguda e nos receptores que são HIV positivo, me parece que isso foi uma curva de aprendizado, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre isso no Congresso Americano de Transplante, foi aquela sul-africana que falou, isso para mim não é um problema, não tenho problema com isso. Então, acho que essa foi a questão do aprendizado. Primeiro, no começo, você deve se lembrar, não se induzia com timoglobulina pacientes HIV positivo. Então, isso pode estar associado a um aumento a uma taxa de rejeição mais alta. Segundo, era a complexidade que se tinha de ajustar inibidor de calcineurina com pacientes que obrigatoriamente tinham que tomar uma combinação de 2 inibidores de protease. Isso acabou praticamente, né? Mais recentemente, com a possibilidade de fazer terapia dupla, só com dolutegravir, lamivudina, não tem muita complexidade. Então, eu tenho dúvidas um pouquinho se era um fenômeno relacionado ao HIV em si. O fato é que eu lembro claramente de um paciente que eu tinha que tomava a combinação de 2 antirretrovirais, que era o Caletra, hoje praticamente não se usa mais, e ele usava 0,25 miligramas de tacrolimo a cada 15 dias. Imagina como é que não ficava o pico para poder chegar no vale 15 dias depois com 5, 6. Então, é um pouco mais complexo do que simplesmente uma associação de HIV e um fenômeno imune direto. Assim. Celso, em relação à primeira questão do aumento da prevalência de doenças sexualmente transmissíveis em função dessa profilaxia, você tem algum dado de laboratório que Olha, Medina, tem sido assustador, eu diria, né? E especialmente, como o Lúcio falou, para sífilis, né? Você sabe que há 3, 4 anos atrás, a gente fazia uma notificação de um menor de idade com sífilis 2, 3 vezes por ano no laboratório. Sou eu que faço essa notificação à vigilância, né? Agora a gente faz praticamente semanalmente. Então, não só aumentou muito a incidência de sífilis, como aumentou muito em pessoas muito jovens. Eu estou falando de meninas de 13, 14 anos de idade com sífilis, né? Obviamente, gonorreia, herpes, clamídia, né, com todas as consequências que vocês sabem. Então, isso tem sido muito preocupante, viu, pessoal? Muito preocupante. E a gente costuma falar, né, que a terapia preventiva, profilática contra o HIV, ela é excelente, excelente. Só que ela só evita o HIV. Não evita sífilis, não evita gonorreia, herpes, clamídia, nada disso, né? Então, a gente ainda tem, viu, pessoal, uma tarefa muito grande pela frente, que é a gente combater essa questão das doenças sexualmente transmissíveis, que tem sido um problema, né? E, óbvio, né, que conseguir isso com HIV é uma conquista gigantesca, mas ainda tem muito mais para fazer, viu? Porque aumentou muito, viu, Medina? Aumentou demais e aumentou em gente muito jovem. Quer dizer, o pessoal trocou o preservativo pelo uso profilático. Exatamente isso, exatamente isso. A gente foi interessante porque quando a gente conseguiu convencer as pessoas a usar preservativos, especialmente nos anos 90, nós tivemos uma queda, né,
A gente não via mais gonorreia, a gente não via mais sífilis. Inclusive, para os nossos alunos, a gente tinha que explicar, porque eles estavam passando alguns anos sem ver essas ISTs, né? E, de repente, a partir dos anos 2000, foi um aumento exponencial e a gente está com uma positividade alarmante agora, alarmante. Doutor Renato, a última pergunta, doutor Renato. Rapidamente, Lúcio, parabéns pela apresentação. Você mostrou agora aqui no final a dificuldade do acesso do paciente do receptor com HIV para o transplante, mesmo listado. Esses dados são mais desde 2007, mas o governo dos Estados Unidos aprovou uma lei em 2013 permitindo a doação de doadores com HIV, né, tanto para vivo quanto falecido. A lei entrou em vigor em 2015. Mesmo após essa lei, essa dificuldade ela permanece, porque o paciente com HIV ele pode optar por receber, estar na lista do doador com HIV também. Isso para falecido. E aproveitando, nos Estados Unidos também tem alguns casos anedóticos de doador vivo com HIV. Queria saber a sua opinião sobre a segurança a longo prazo. Então, essa lei que você está falando, ela teve uma aprovação para estudos. Então, na verdade, isso que a gente tem de resultados até agora é dentro de um consórcio de alguns centros especializados que passaram a fazer esse tipo de transplante dentro de um estudo que chama HOPE, de uma iniciativa que chama HOPE, mas isso ela ainda é limitada porque é dentro de estudos, os resultados têm que ser reportados e são controlados para avaliar segurança. Então, você tem razão. Então, isso não está escalado ainda. Então, é possível que a gente veja isso depois que houver alguma escalada. Como nos Estados Unidos tem contaminação por droga injetável, por exemplo, muito mais do que o que a gente vê aqui no Brasil, talvez tenha um número de doadores não efetivados, que não seriam efetivados por HIV maior do que no Brasil. Esse é um ponto. Do ponto de vista do doador vivo, aí eu já acho que é too much. Doador vivo, você precisa garantir o bem-estar desse indivíduo de toda forma, e as drogas são nefrotóxicas, né? Eu não estou dizendo que as drogas não são nefrotóxicas. E outra coisa, você escala o acúmulo de comorbidades que estão relacionados à doença renal crônica. Então, a gente não defende flexibilização de uso de doador vivo. Nem nesse cenário, nem em outros. Vamos apresentar a reunião da semana que vem? Então, na próxima semana, a apresentação será sobre eficácia e segurança dos agonistas de GLP-1, né? Semaglutida e os outros semelhantes. Esse é um uso que tem sido muito não controlado. Parece que é um medicamento que faz bem para tudo, mas tem eventos adversos. Nós pedimos para a Andrea, que estuda esses agonistas, para que ela possa falar sobre eficácia e segurança de uma maneira geral. O uso desse medicamento tem sido bastante indiscriminado, e nós queremos apresentar isso para a nossa comunidade. Eu queria agradecer ao Dr. Lúcio mais uma vez, parabenizar o Lúcio pelo trabalho que ele vem desenvolvendo aqui no hospital, e com essa missão, como ele é o mais jovem de todos nós, das lideranças aqui, com a missão de dar, em algum momento, ele dá o prosseguimento no que nós chamamos da perenização da Fundação Oswaldo Ramos. Depois ele passa para um outro mais para frente. Obrigado, bom dia a todos.